Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debate. Pô, o Genaro me falou em Mocotó essa hora. E já me deixa com fome, porque Mocotó ele come sempre. Até no verão, sem problema algum. Mas vamos dar luz, vamos dar os holofotes, os microfones para o aniversariante da semana, do mês, do ano. Nosso glorioso poeta Luiz Coronel. Pois é, aniversário é uma sinaleira no tempo. O tempo ficaria com uma pandorga solta no ar se nós não tivéssemos alguma sinaleira que nos perguntasse: o que tu fizesse do teu tempo? Que fidelidade tu tivesse aos teus sonhos? Quantos amigos de fé tu tem? E se tu achares que o tempo está doendo um pouquinho, tua visão estiver mais curta, tu diz: já vi coisa demais. Se teu ouvido estiver ouvir menos, diz: já ouvi coisa demais. Eu estou apenas me adaptando ao tempo que Deus me deu. E que tu está te adaptando ao tempo, tá? Tu te bandiou da esquerda para a direita, né? Não, foi um cara... essa é uma injustiça. É tu e o Omar Ferri. Eu posso dizer uma frase... Só que o Omar foi há mais tempo. Posso dizer uma frase radical para ti? Quem pensar com independência nesse país, contemplando os graves erros do passado e os equívocos do presente, vira São Sebastião, recebendo flechada de tudo que é lado. É verdade. Maravilha. Agora, hoje eu recebi um amigo meu aqui que me disse que... Ele disse: pô, tia, eu era da esquerda, rapaz, e consegui, lá na minha juventude, desagradar os dois lados. Quando me apertaram, eu avisei para meus companheiros, literalmente, camaradas, né? Ele disse: olha, eles vão me apertar e eu não sei resistir. Se me torturar, eu entrego todos vocês. Os caras foram embora. Tinha dar um livro que ele contou, dá um livro o que ele contou. Tu imagina, rapaz, o cara... E não é que no dia seguinte... Foi preso. Foi preso. Foi preso. E aí ele ficou mal dos dois, ele estava mal com a Revolução, né? E todos os seus organismos de segurança, então ficou mal com a esquerda. Ele não tinha para onde ir. Ele teve que vir para Porto Alegre, ele estava no interior. Estava lá na terra de Jefferson Gardinho Osório, conhece não? Conhece o Jefferson Gardinho Osório? Não. Mas como? Não. Foi o coronel que tentou fazer a mesma coisa que o Prestes fez. Ele fez uma coluna saindo de 3 passos. A lembrança, saltou um quartel da brigada, pegou aqueles mosquetão antigo. Que era aquele mosquetão? 1907? Não, era... Da Primeira Guerra Mundial? Era... 14? que é o mosquetão? Não, era um mosquetão Mauser, modelo brasileiro, 1906. Não, era mais brasileiro aquilo? Era modelo brasileiro, porque o mosquetão, o fuzil era maior. O modelo brasileiro só tinha 5 balas. Não, é porque ele diminuiu o tamanho. Na realidade, ele era menor de tamanho. Por isso que era o mosquetão Mauser, o ferrolho era virado. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Brigadeiro, te lembra do coronel que invadiu o parlamento recém-reinstaurado após Franco, na Espanha? Sim. Terleira. E aí... Terleira, não é? Terleira. E aí, quando ele foi preso, perguntaram: o que se passou? E ele disse: ele apanha, nada se passou. E tu te lembra do tenente-coronel que invadiu o Congresso venezuelano e manteve do cativeiro durante algum tempo os congressistas? Te lembra como é o nome do coronel? Não me lembro. Hugo Chaves. Hugo Chaves, tenente-coronel. Viu? Ali começa a instauração. Exatamente. Ali começa a ascensão dele. Exatamente. É verdade. Esse episódio da invasão do parlamento espanhol, um coronel da Guarda Civil. Com o tu sabe como era o hino dos republicanos na Revolução Espanhola? Não, isso é importantíssimo. O hino da Revolução Espanhola... Internacional? Não, senhor, era assim, ó. San José republicano, la Virgen socialista y el niño Jesús Cristo del Partido Comunista. Mare, 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 va cantando siempre a la cabeza de Franco, los tiranos van a caer. Era assim. Agora, viu, olha o Hitler, né? O Hitler conseguiu
fazer uma... Desculpe, o Leonardo Lamarck e Denir Sequinha aqui. Estamos ouvindo O Hitler conseguiu romper com o aliado dele, que era o Stalin, que ele tinha um acordo de não agressão. Aí foi dar cobertura para quem estava perdendo, ganhou momentaneamente o norte da África, depois foi dar cobertura para o Mussolini, depois foi para a Itália dar cobertura para o Mussolini. Ele acabou aí rompendo com o Stalin na invasão invadiu a Rússia. A União Soviética. Né? Invadiu a Rússia. E ele começou a criar conflito com quem ele não deveria ter criado, porque vai atacar a Grã-Bretanha quando a força dele toda era terrestre. Ele atravessa, ataca Londres. Ele cometeu. E dizem que era um grande estrategista, né? Mas ele perdeu para o grande exército. O inverno. Que foi o inverno que derrotou o Napoleão também. Mas não pode, é um erro estratégico. Claro. Até porque já tinha um aviso. Mas se ele não pega o inverno lá, eu não sei o que seria da Rússia, porque a Rússia estava totalmente despreparada. O que a Rússia tinha um contingente. Mas não tinha arma, não tinha gente. Contingente. 20 milhões de soldados. Esse pacto de não agressão que o Paulo Sérgio falou foi dos dois chanceleres, se eu não me engano, Ribbentrop e Molotov e Ribbentrop. Isso aí. É o episódio do trem lacrado. Foi rompido depois. Sim. É o episódio do trem lacrado, se chama a viagem do Stalin dos alemães à Rússia. E a propósito para o nosso telespectador, Paulo Sérgio, sobre isso que nós falamos, tem um filme espetacular que eu gosto muito, já vi várias vezes, que conta a Batalha de Stalingrado, é o Círculo de Fogo, que conta a história do soldado Vassili, que foi um soldado, um sniper russo, que começa a perseguir um coronel nazista, que é colocado lá para matá-lo. E os dois ficam, e ele se apaixona por uma soldada. Pensei que era um coronel. Não, por uma soldada. Levei um susto também. Indico para o nosso telespectador hoje um dia. Se fosse nos tempos de hoje, a fera seria verossímil. Excelente filme. Essa história, Paulo, desculpa, eu vou contar porque eu acho ela extremamente valiosa. A moça está no parapeito de um viaduto para se atirar, e a multidão, e não chega o corpo de bombeiros, e o rapaz para a moto e diz: "Já é tão bonita. Por que tu vai fazer isso? Pelo menos me dá um beijo antes de atirar." E se der um beijo de 3 minutos e meio. Aí ela disse: "Por que tu queria te atirar?" "Porque a minha mãe não quer me dar o dinheiro para eu mudar de sexo." Aí se atirou. Não ela, mas o rapaz. Muito boa. Eu fiquei encabulado enquanto essa história. Sim, ficou no vermelhão. Fiquei vermelho mesmo, Olha. Talvez a história é boa. Por falar em vermelhão, tio, vi umas imagens aí no interior do Beira-Rio, da tentativa de agressão ao árbitro, aos homens do VAR. Né? Estão circulando nas redes sociais essas imagens. Mas isso não é fake? Mas palavrões terríveis. Olha, pro árbitro. Esses caras vão ser... Com a diretoria do Inter. Com a diretoria do Inter. Diretoria do Inter. Quem é que estava ali? Olha, dizem que estava o presidente e o diretor de futebol. O Roberto Melo? Essas coisas. Mas o que eu vi ali... Mas isso ainda tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido. E olha, se ficar Inter e Grêmio na finalista, não é combate, é celebração. Celebração da pujança do futebol do Sul, do Rio Grande do Sul. Alguém já disse que não se deveria disputar. Era só dizer pro Brasil, vocês viram quem é que manda? Nós não precisa disputar. Se der Grêmio e Inter, vai virar um River e Boca. Sim, né? mandamos no futebol, nacional final da Copa do Brasil. Sem nenhuma repercussão na imprensa do Rio e São Paulo. Claro. O melhor futebol está aqui. Eles têm síndrome de primazia. Qualquer coisa que não seja no Rio e São Paulo é menor. Exatamente. Agora, o futebol carioca há muitos anos que vem numa decadência. Tem. São Paulo também. Futebol carioca. São Paulo não adianta, aí vai pro jogo, quem bota mais de 70 mil, se tivesse 100 mil... Não, o Maracanã estava lá. Flamengo. E vaiaram mas o Botafogo, o Vasco e o Fluminense hoje em dia. Vaiaram o Flamengo. Mas tem que vaiar. E lá o Atlético de Minas perdeu e foi aplaudido. A diferença, né? Ganhou o jogo e perdeu a classificação. Foi injustiça, porque levou 3-0, não merecia. Levou 3-0. Perdeu no primeiro jogo. Que golaços não merecia. do Atlético. Que golaços, tio. Lindíssimos. Né? Bom, agora nós estamos às vésperas da... Como é que foi o Brasil de Pelotas hoje?
Sexto campeonato? Sexto Tava campeonato. perdendo O verdadeiro 1-0 rei de contra Copas. Esse errou. Sexto campeonato. É muito O campeão. grande rei Estamos de partindo Copas. para o sexto campeonato. Não, imagina o Grêmio nessa final com espetáculo, seja com quem for. Eu já estou até achando bonito a estátua do Renato. Rei de Copas. Imagina Grêmio e Cruzeiro. Mas olha... Grande partida. 11 títulos. Olha o Vascaíno aqui quieto, rapaz, nem mas pia. o que eu vou fazer? Mas meu Vasco vai andando. O Vasco tem um pequeno atrito político acontecendo dentro do Vasco da Gama. Tia, sempre tem. Sempre houve. É? Meu pai foi diretor, foi vice-presidente de patrimônio. O Vasco sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, depois da Lei Pelé, aí os dinheiros dos portugueses saiu todo, que era o que realmente mantinha o Vasco. Então foi de uma hora para outra, tirou tudo, porque ninguém ia mais deixar o dinheiro ali dentro. Esse que foi o detalhe. L'argent fait la guerre. Frase do Ali o Napoleão. Vasco é um exemplo claro de como se destrói a imagem de uma pessoa. Roberto Dinamite foi ser presidente do Vasco, foi um desastre. É verdade. Duas Era um vezes ídolo na do segunda pena. colocou 2 vezes o Vasco na segunda divisão como presidente. É. E Um amigo ídolo, particular. um ídolo, né? Um Um ídolo. amigo particular meu, mas Teve na minha casa da Confraria do Cordeiro, lá em Atlântida. Teve lá. Se lembra? Ele e o Lembro Arthur bem. da Tábua. É. Roberto Dinamite. Grande Arthur da figura. seja, Tábua não- teve a outra- Senador, minha casa. senador. Grande escritor. O Arthur senador e o Roberto era deputado. Um dos mais belos cronistas que o Brasil já teve. É verdade. Arthur da Tábua. Eu tenho uns livros dele. E um homem de uma maravilhosos. simplicidade fantástica, né? Eu tenho os Mas tu queres um Grenal, Paulo Sérgio? Assim, Quem? Na final? Eu quero. Eu também. Eu quero. Agora, Eu quero isso que tu contasse hoje me desanima muito. Não pode fazer isso. O juiz marcou mal ali. O gol foi legítimo. O cara, na queda, botou a mão. E tu visse o jeito que estavam agarrando o nosso Não, jogador? depois que eu vi o Galvão, eu não gosto de criticar concorrente, nem colega, nada, não sou juiz de colega. Mas que tu vê o Thiago, aquele caindo, e ele apertou a bola, ele caiu com a mão em cima da bola, e o Galvão sustentar na segunda-feira, que não era a mão, porque a mão dele já estava no chão, e com mão no chão não tem mão. Pô, ele caiu com a mão em cima da bola. Convenhamos, ali é questão de interpretação, o sustento, o empurrão, sustento, o apoio, e pior, o apoio foi pior, porque ele subiu mais alto porque ele se apoiou em cima do cara que estava desequilibrado pelo empurrão. E o pênalti pode se explicar, porque eu depois vi na Fox também, houve um toque, e como é o nome do Felipe? Do sobrenome do Felipe, do Palmeiras, Felipe Melo. o Felipe Melo, que teria recebido, ele recebeu o toque, não era suficiente, mas ele aproveitou o toque e se jogou. Então aí é questão Agora, de interpretação. eu acho que o VAR vai ter que ser repensado, porque me parece que seria inteligente se a utilização do VAR fosse como no tênis. Aliás, tivemos uma final espetacular agora de Wimbledon. O desafio. Então, os treinadores terem 2 desafios por tempo. como no tênis, como no vôlei. E nem precisa o juiz ir lá. Exato. Não precisaria o juiz ir lá. Como no vôlei. No vôlei não precisa o juiz ir lá. O juiz fica lá, tem o desafio, ou o juiz mesmo pede a confirmação, e o que disser para ele da mesa, ele vai aceitar. E a questão da mão na bola e da bola na mão é outra polêmica que eu não sei se a FIFA não vai ter que repensar também, né? Porque no caso do Grêmio lá, por exemplo, aquele pênalti foi claro. Em que pese ele estivesse com o braço próximo do corpo, ele leva o braço para trás. Claro, é isso que caracteriza o pênalti. Não é se só bate no braço dele. Exato. Tudo bem. Ele usa o braço. Mas aí bateu na mão dele e ele aproveitou e conduziu a bola. Exato. Paulo, eu não entendo do futebol ao ponto de dar um parecer nesse sentido. Mas eu entendo que deveria se proibir o ataque participar da barreira. Barreira cabe à defesa. Terminar com a participação. Terminar com essa confusão, né? Terminar com a participação do ataque na barreira. Assim, o conceito de barreira é uma atitude de defesa. Então o que vai fazer o cara do ataque ali? Atrapalhar? Você botar 15 caras ali, né? Se o Grêmio não tivesse Agora tá um colocado... escândalo as cobranças de tiro, já que entrou na Aí, ó, futebol. isso aí, essa ideia do coronel vai aumentar o salário dos zagueiros. A cobrança de tiros livres da marca penal, os caras saem patinando, aquela corridinha curta, o outro dá uma curva, vai lá, volta. Muito frufruna. Não, mas é muito frufrute. Enche o pé e faz o golo. Não, deu uma paradinha. Era simples, era objetivo.
Era corria, paradinha, batia. Corria, paradinha e batia. Isso. Não tinha esse sapateio. O sapateio em frente à bola, convenhamos. Tá chato, ficando chato. Eu me lembro de um goleiro que anulou o cara que ia chutar o pênalti. Ele ficou de costas agarrando a rede. Aí o juiz deu uns apitos de guarda noturno para ele. Aí ele voltou, o cara já estava todo barulhado que ia chutar. Tu sabe que o goleiro pode ficar de costas pro gol? Pode. Pode. Pois é, então esse cara aproveitou a possibilidade. Né? Agora eu tenho uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para você acessar quando e onde quiser? É isso aí. Acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio ou para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições são gratuitas, tudo pensando para você se preparar melhor e encarar novas oportunidades. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Eu não quero começar a me irritar aqui no programa, eu tenho que fazer essa pergunta. Vai sair nova votação do PT, Idenê? Não acredito. Isso foi levantado por um vereador do PT, 2 meses depois da votação, dizendo que uma votação que deu 22-12, seria necessário 19 votos para aprovar. E ele pegou uma tese muito louca, uma hermenêutica que não se ensina em escola nenhuma, de que se passar só 3 votos... O Lênio está nos assistindo e ele é o campeão da hermenêutica, hein? Quem? O Lênio Streck. Ah, bom. Por que esse sorriso? Não. Não entendi. Agora, Pela lembrança que você teve do Lênio. Mas essa hermenêutica, acho que o Lênio não abraça ele. Acho que essa hermenêutica o Lênio não abraça. Só um detalhe, né? Eu vou para Canoas. Porque pagar 12 mil reais na simulação que foi feita, eu não vou pagar. Não, e o Busato tá, olha... O senhor mora bem, hein? Pessoal, Para pagar 12 mil tem que morar muito bem. Sim, eu construí uma casa muito boa. Por que não pode? Lógico que pode, deve. Então, Deve construir aí, bem. Ou tu é daquela tese, é rico, então tem que pagar mais... Tu tá nessa agora? Eu tô na dizer que tem que ter justiça. Eu, por exemplo, que ganho pouco, pago menos. A minha casa é mais humilde do que a do brigadeiro, pago bem menos. É um puxadinho. É um pequeno puxadinho. Eu pago mais caro o IPVA do que o IPTU do apartamento. Eu acho que isso está errado. Eu estou errado. Mas sem carro tu vive, sem casa tu não vive. Essa em casa não vive. É direito à moradia, direito constitucional. Claro. Eu já morei num apartamento tão pequenininho que eu tinha um quadrinho, eu sou a decoração. A fotografia. Agora, em compensação, mora numa casa... O Luiz Coronel? Luiz Coronel ou Brigadeiro? Aliás, ele já disse que vai fazer pro núcleo duro aqui do Pampa Debates. Não, mas tem que... O único núcleo duro que tem aqui é o do doutor Leonardo. Doutor Pereira e o Lênio são maravilhosos. Esses são a conciliação mais harmoniosa do mundo. É verdade. Termino... É o poder conciliador do vinho e do charuto. Os dois extremos sempre se atraem. Por isso Pior que outro dia. o Luiz Coronel nem fez a simulação do IPTU porque não tinha número na máquina suficiente. Tinha espaço. Olha aqui, ó, outro dia que veio uma crítica. Aliás, o Lênio estava num discurso pesado aqui, veio uma crítica dura contra o Lênio. E aí o Lênio disse, isso aí é um nécio, o cara que escreveu isso aí. Eu disse, como é que é o nome do cara que escreveu aí? Isso é um nécio. Ele sabe quem foi que escreveu isso aqui? Eu vou te dar o nome aqui. Luiz Pereira Lima. Ele ficou num vermelhão, inchou, parecia que explodir. Não, o Luiz é meu amigo. Vamos charuto juntos. Mas deixou numa velocidade ser honesto. Descantou o verso. Mas a palavra ofensiva mais defensável que se pode usar é idiota. Porque idiota era apenas o cidadão que se recusava a participar da vida política da Grécia. Então não chega a ser ofensivo, né? O que se diz apolítico, segundo os gregos, o apolítico É o idiota. Então, chamar alguém de ignorante, todos nós somos ignorantes. De muitas coisas, da maioria das coisas, aliás. Ou não somos? Mas com certeza. Não.
Mas é que o conceito ignorante quer dizer que o cara é um catedrático em ignorância, né? É o máximo do não sabe. Mas aí são as torções. Por exemplo, um abestado. Aí já é meio ruim, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul não significa nada. Agora vai chamar o cara de abestado lá no Nordeste. De besta. Aí tu vai para degola. Fez amor com besta. Amor com besta. Paulo, dentro dessa coisa de abestado, essas coisas assim, eu vim para falar com nossos telespectadores e com a mesa. Não vai falar de amor aqui, né? De um assunto que agora foi a discussão da semana, Paulo. Essa decisão da terceira Câmara Criminal do TJRS, que confirmou a decisão que tinha sido prolatada na primeira instância, excluindo 2 acusados de tentativa de homicídio, porque os caras estavam atirando nos policiais e, segundo o entendimento que foi dado agora, eles não estavam querendo necessariamente matar. Não havia dolo. Era festa de São João. Não havia dolo direto. Olha só, eu não sou jurisconsulto, não tenho, mas olha só, a pérola. Não há elementos a evidenciar que o réu tenha feito mira direcionado aos disparos contra os policiais militares, mas efetuar os disparos como forma de evitar ou dificultar a aproximação. Cara, só com palavrão. Aí nós estamos falando aqui sobre ação policial, sobre segurança pública. Pelo amor de Deus, o senhor e a senhora vão se colocar como um brigadiano ou um policial civil? E aí o vagabundo atira para trás e ele não, ele está querendo, como é que está aqui? Dificultar a aproximação. Isso aqui está entre aspas, isso aqui foi escrito. Tem que dar um nome. É a terceira turma do... Eu infelizmente, eu não tenho nome. É a terceira turma, a terceira Câmara Criminal do TJRS. Ponto. E aí, desembargador? Não sei qual é a composição. Não, mas não é composição. O que o senhor achou da decisão? Não vou tecer consideração sobre decisão judicial. Mas por quê? O senhor tece sobre tudo? Não, eu não vou descer. Isso é corporativismo. Não é corporativismo, não é. Eu não conheço o processo, também não se sabe. Não se sabe aí. O que está no processo? Atirar contra policiais não necessariamente é tentativa de homicídio. Decide o tribunal. Isso é a manchete da imprensa. E aí, doutor Lamac? Eu li essa notícia. O senhor que é advogado? Então, eu li essa notícia também e também não conheço o processo, mas a conclusão da terceira Câmara Criminal foi que não teria havido o dolo direto. Me parece, a meu juízo, equivocada a decisão. Me parece equivocada. Queria transladar para homicídio culposo? Mas não houve tentativa. Exato. Ele desqualifica a tentativa de homicídio porque não teria havido dolo. Entra no crime de resistência ou de disparo de arma de fogo. E aí não seria competência do tribunal do júri. Não teria sido na noite de São João? Foi. Mas entre aspas. Sim, porque eles provavelmente deviam ter sido denunciados por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Exato. Pô, ele atira no policial para quê? Foi denunciado por tentativa de homicídio. No que eu li a notícia, parece que não teria havido alegação do Ministério Público no sentido do dolo indireto. É que eu digo, quer dizer... É o nosso ex-vice-governador aqui mandando aqui, ó, diz que o Sequim é ótimo. O Cairoli está dizendo aqui. O Cairoli é ótimo. É ótimo. O Cairoli que foi um ótimo vice-governador. Poderia ter sido governador, senador. Se podia mesmo. Podia ter sido senador, aqui, ó, podia ter sido senador, mas alguns tinham dúvida do Cairoli como vice-governador. A lealdade dele foi uma... Em função do que aconteceu com o Paulo Afonso Feijó, com o Oienda, ele foi espetacular. Espetacular. Para mim, o melhor vice-governador que nós tivemos. Aliás, com grande folha de serviços prestados ao Rio Grande do Sul, foi líder empresarial e presidente da FEBRAC, que hoje é o presidente. Criou a FEBRAC? Criou. Olha, o Mourão teve grande delicadeza da entrevista com o Bial, não arranhou nunca o nome do Bolsonaro. Vontade de preservou a dignidade do cara.
A vontade ele tinha de arranhar, mas não arranhou. Eu só aconselhei para ele, como amigo, que ele cruzasse as pernas, E o- que dá um ar de tranquilidade. E o Bolsonaro e o Cairoli percorreram o Rio Grande aqui na campanha política. São grandes amigos, os dois. O Bolsonaro não, o Mourão. Sim. O Mourão e o Cairoli são... O Mourão é amigo de... São grandes amigos. Cairoli foi uma grande... Não foi surpresa? Por isso que eu disse. Eu sou amigo do Cairoli de muitos anos, ele foi um grande líder empresarial e foi um... Foi, não é? Sim, sim. Ele é. É, um grande líder empresarial. Grande produtor. Grande produtor, sim, agora está na produção primária. Mas ele, como vice-governador, ele foi extraordinário. Inclusive, ele deu um toque empresarial ao governo do Estado em algumas coisas importantes. Em algumas... Mas é o viés dele. Tem Só algumas comparar coisas... para Marco Maciel. Tem algumas coisas do Marco Cairoli... Maciel também foi excelente. O Cairoli... Tá com Alzheimer. Marco Maciel. O Cairoli foi presidente do BRDE, Sim. Com o Colares. com o Colares, mas também com o Requião. O Paraná manteve o Cairoli como presidente, de tão bem que ele foi na gestão. Então, Olha, eu vou dizer tem para você uma história. coisa. Foi presidente da Eu fui CACB. almoçar outro dia com o superintendente Da da Federação. Receita Federal do Paraná e Santa Catarina, que é a mesma... Ele me disse até que funciona como exército, né? Em termos de região militar. Aqui o exército tem a terceira região militar, o Comando Militar do Sul, e a quinta lá, Paraná e Santa Catarina. E é mais ou menos assim. Ele falou maravilhas do Requião, como personalidade, como atitude, né? Como empreendedor. Ele tem algumas... O Requião... Falou do Requião. O Requião teve Positivamente. uma derrapada feia nos últimos tempos aí com a Dilma, com, Quando ele com se esse, atirou nos braços da Dilma e do com esse Lula. pessoal. Mas Não, muita gente se atirou. e da Gleisi Hoffmann. Muita gente. Mas não foi só gente isso, o Requião, a boa postura que tá dele é aí. lamentável. Gente boa que está aí com o Bolsonaro. Esteve nos braços. Vexame. Esteve nos braços do PT. Ele tem pronunciamento que é um vexame. Ele jogou a postura no lixo, total. Não, mas muita gente também. Não, mas não por estar vinculado ao governo. O Cremers, vocês começaram a me irritar. O Cremers é contra... a Coisa boa. Olha aqui, ó. O Cremers é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação. Hoje, Denir Sequim, são 336 faculdades de medicina e 450 mil profissionais em atividades. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Agora, para deixar vocês mais tranquilos, grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. Agora vai uma dica exclusiva para você, para vocês, para todos nós. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vale viagem, títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes igual a do Luiz Coronel, uma GLA 200 e um Jeep Compass igual a do nosso Leonardo Lamacchia, que é o terceiro carro dele. O Jeep Compass. Unicred Collection, para você colecionar estes momentos, fale com o seu gerente ou acesse unicred.com.br/central-IRS e participe. Ô, Paulo. Você sabia, ô Luiz Coronel, e eles estão te esperando lá enlouquecidamente, tudo porque estamos falando do Aqualocos. Enlouquecidamente, o meu é com K para ti, tá? Além do hotel, que tu pode aproveitar com uma das tuas sobrinhas, tem a temporada de inverno com áreas de diversão e fazenda aberta todo o ano. São muitas atrações para descansar no Luiz... O Denir Sequim, Leonardo... E esse fim de semana vai estar de verão ainda. Para descansar e se divertir. Veja no site, pode anotar aí, sem problema. aqualocos.com.br. Eu fico só imaginando. Tu com Com licença. Aqualocos. Atrás da orelha é o melhor esconderijo que se tem. Pelo amor de Deus, Aqualocos, pode anotar aí.
Elas já vão estar na fila enquanto sair daqui para ir para lá, hein? Ah, já anotei aqui. Aqualocos.com.br. 30 graus domingo, imagina. Eles vão fazer questão de te receber lá, viu, Luiz? Sim, hoje já está quente. Eu fico te imaginando andando na... Com as sobrinhas. Aqueles escorregadores. No tobogã. Paulo, O problema é o gritinho na chegada. o Paulo falou sobre... Hoje é sexta-feira. O Paulo falou sobre a minha riqueza. Eu estou numa pobreza que eu estou fazendo macumba com caldo quinor. É que nós estamos no ritmo. Hoje é sexta-feira. Pois é. Acabou assim. Não vou dizer o resto, porque a dona Aurinha está assistindo. Vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia. O mais premiado oncologista no exterior, nosso querido amigo, professor Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Em 25 de março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União a Portaria 263, visando a criação de um grupo de trabalho para avaliar a conveniência e oportunidade da redução de tributação de cigarros fabricados no Brasil, com o objetivo de diminuir o contrabando de cigarros. Se há uma história de sucesso na saúde brasileira nas últimas décadas, essa é a luta contra o tabagismo. E aumentar tributos sobre cigarro é uma das medidas mais eficazes para reduzir o consumo. Isso já foi provado em estudos no mundo inteiro. A medicina gaúcha quer a extinção imediata da Portaria 263. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, as entidades representativas da medicina de nosso estado, são contrárias à medida e sentem-se no dever de posicionar-se firmemente quando está em risco a saúde da população brasileira. Reduzir tributos sobre a venda de cigarros é um enorme retrocesso. Olha, meus amigos, os dois juristas da mesa aqui, Genaro Baroni Borges e Leonardo Lamáquia, fugiram do pau, ficaram no muro. Não. Não fiquei no muro. Eu disse que eu discordava da Não decisão. fiquei no muro. Eu não conheço o processo. De repente tem Já está aposentado. Não, mas não é por isso, Paulo Sérgio. Eu não estou nem querendo que tu seja contra. Mas eu não sou nem contra nem a favor, também. eu não posso tecer consideração sobre um processo que eu não conheço. Mas eu, se fosse todos os meus colegas aprovaram, tá certo. Não, eu queria perguntar. Tem uma que o Genaro não vai fugir. E aquela liberdade que a juíza deu por 6 bandidos... Aquilo foi uma barbaridade. Eu sabia que o senhor não ia fugir. 4,6 toneladas de cocaína. 5 toneladas Quer dizer, aquela história, de maconha. A audiência de custódia. Sim. Muito bem, faz a audiência de custódia. Em primeiro lugar, os caras se automutilam. Sim, claro. E chegam lá pro juiz, o cara me deu um beliscão, o outro me meteu um charuto aceso, coisa do gênero. Mas isso não é causa para soltar, causa para mandar fazer o exame médico legal. Internar, se for o caso. E punir o autor do beliscão. Do beliscão. Ocorreu. Se ocorreu. Agora, soltar só por causa disso, por favor. Estão sumidos, né? Até agora. É evidente que sim. Claro, evidentemente. Desculpe, só para descontrair. Tem ensandecido só para descontrair, eu me lembrei agora que o Genaro falou do beliscão. Um amigo nosso comum, Paulo Sérgio, o Rogério, conta a história diz que tinha tinha um sargento da Brigada Militar no tempo da ditadura que tinha uma mão muito grande e ele chegava nos bares de madrugada, aquela gurizada ali, né? E aí corria todo mundo para casa e aqueles retardatários, ele chegava e perguntava: vai querer tapa ou beliscão? A mão dele era desse tamanho, né? E a gurizada dizia beliscão e ele tirava o alicate do bolso. Que bárbaro. Olha o que está dizendo aqui o Tato. Olá, Paulo Sérgio, tenho uma ideia para o seu programa. Poderia selecionar alguns telespectadores para participar da bancada uma vez por semana. Aí eu fico aqui em casa debatendo com a TV e ela não responde. Isto me rendeu a ter essa ideia. Pois como eu sei que muitos quereriam participar do programa. Pode selecionar por grau universitário, fazer um questionário e, quem sabe, umas tomadas para ver a reação dos participantes. Abração, adoro teu programa e seus convidados. É um jovem ainda, muito tá bem. Vendo aqui? Mas eu preciso um tempo no programa para fazer uma observação. Light, uma outra que eu sei que vai dar polêmica. Tem que cuidar aqui porque a reitora da Universidade de Ciências da Saúde aí da Santa Casa pediu direito de resposta aqui pelo que disse o Luiz Pereira Lima aqui ontem.
Ou ontem. Sim, mas ele tem uma briga histórica ali. Mas eu quero fazer Mas pediu e vai ter, segunda-feira ela vai estar aqui. Eu quero fazer o registro. E o Pereira vai estar aqui também? Hoje... Não, ela não estava quando ele falou. Ô, Paulo Sérgio. Bom. Hoje, Encruzilhada do Sul está completando 170 anos de Eu emancipação. sei onde tu quer chegar, ô Idenir. Posso falar? O Idenir me irritou. Te acalma. Pode falar. Irrita e não me deixa falar. Não. Eu quero saudar a minha terra, Encruzilhada do Sul. 170 anos de emancipação. Foi ato de carta imperial. Dom Pedro II outorgou o título de o município de Encruzilhada do Sul. 1849. E nesses 170 anos, o que nós temos de Encruzilhada na nossa história? De homens de Encruzilhada. Nós tivemos Dom Feliciano Prado, primeiro bispo do Rio Grande, está lá até hoje a capela dele. Pedro Mibieli, que foi fundador da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul, ministro do Supremo. O Almirante Negro, que foi biografado maravilhosamente bem pelo Alcir Chauíche, né? O homem da revolta da Chibata, né? E o nosso Darcy Zambuja. E Genaro Borges. Não, e o Darcy Zambuja, que foi um grande professor de Teoria Geral do Estado. Meu professor. De TGE, você lembra? TGE. E o homem do Galpão, né? Não, o livro Galpão é um clássico hoje. Clássico. E o livro de Teoria Geral do Estado, escrito na década de 30... Manteve-se. Até hoje é absolutamente atual, é um livro de leitura obrigatória. É um beabá para a política. É um livro, exatamente. Eu tive TGE na faculdade. Acho que agora mudou o nome da cadeira. Mudou. Mas o livro dele, Teoria Geral do Estado, Darcy Zambuja, e era muito meu amigo. Chegava na aula segunda-feira e ele chegava e perguntava assim, ele fumava palheiro. Te lembra? Fumava um palheirinho e ele chegava assim, visse a tia Mimosa? Tia Mimosa era uma tia dele que era o oficial do registro de imóveis em Encruzilhada. Viste o Ozi? O Ozi era um grande advogado em Encruzilhada, meu amigo, uma figura, é nome de praça. Foi prefeito de Encruzilhada, um homem de uma cultura extraordinária, formado na URGS, também na turma do Getúlio, imagina. E então o professor Darcy, com o palheirinho, chega e me perguntava. Então vejam bem essas figuras de Encruzilhada. Tu falou no José Esperbe Sanseverino? Que está vivo, e a outra grande figura que é natural de Encruzilhada. Não, mas um momentinho. Ele estava falando. Tá bom. Tô falando. Listando. Eu achei que tinha terminado. Não, eu tô falando, tô seguindo. Se eu falar aqui. dos homens de Bagé, vão ficar 3 programas, hein? Não, Encruzilhada não é tão... Que estava de aniversário também essa semana. Mas Pedro Afonso Mibieli, tu não falou também? Mas era filho do ministro Pedro Mibieli. Mas tu não falou? Não, mas esse outro aí eu sei mais que tu. Esse foi ministro da Agricultura. Pedro Afonso Mibieli foi ministro da Agricultura, mas era filho do ministro Pedro Mibieli. E o José Esperbe Sanseverino, meu querido amigo, mora no meu prédio, é outra figura extraordinária. O Elgio Trindade, tu falou? O Elgio não é de Encruzilhada. O Elgio sim, nasceu em Encruzilhada. O Elgio sim. Não, o Elgio sim. O Elgio nasceu em Encruzilhada. Pô, tu vê que eu tô te dando uma Exatamente. O Elgio nasceu em Encruzilhada. Eu vejo... Mas não conviveu muito por lá. O pai dele era juiz municipal e ele ficou por pouco tempo lá. Era afilhado do padre Nicolau Anquet, que fala o grande... O Luiz Coronel. Não, é muito breve o pitaco. Eu também tive uma tia Mimosa que mandava eu tomar banho olhando para cima para não ver as partes pecadoras. A tia Mimosa. Paulo Sérgio, eu fiquei escutando o Genaro falar com tanta alegria que Encruzilhada se separou de Cachoeira e senti assim Sim, exatamente. Um entusiasmo enorme, olhando para ti. Encruzilhada se separou de Cachoeira do Sul. Principado... E para tu veres como Encruzilhada está bem economicamente, que o prefeito hoje, prefeito Artigas Silveira, já terceira reeleição, prefeito Artigas está pagando hoje 50% do 13º salário. Olha, que coisa boa. Mas a o que pergunta é uma ilha de excelência dentro dessa miséria que nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma pergunta ao Paulo Sérgio. Vejo um homem de Encruzilhada, um homem de Bagé, homem do Rio de Janeiro e um jovem de Nova Prata. Will Silver. Todos nós de cabelo... E um de Porto Alegre. Mas ele tá cabelo preto, de Porto Alegre. Nós cabelos brancos. Mais ou menos da mesma idade que o Paulo Sérgio. O que tem em Cachoeira que o cabelo não branqueia?
Em Cachoeira? Tem um produto para passar no cabelo. Tem. A fonte Tintura. Olha aqui, ó. Tu quer resolver o teu problema? Toma um banho no Chateau d'Eau. Chateau d'Eau. Tu vai ver que tu vai escurecer os teus Não cabelos. está funcionando o bairro do Chateau d'Eau, que é uma pena. O teste se a pintura... Não tá se mais. tem caspa e Tá funcionando. A Technicolor. fonte das águas dançantes que não. Que o Dortibano sabe. Essa não tá funcionando, mas o Chateau d'Eau tá funcionando. É? Pô, ali ele discursou o Charles de Gaulle, rapaz. Foi ali que ela lançou, Cachoeira, Paris do futuro. Não, encerra o programa mais cedo. Depois dessa aí, tá louco. Deus. Tá, e o outro ponto polêmico, que eu sei que vai dar... Les habitants de Cachoeira são tudo des erros. O outro ponto polêmico é a decisão do ministro Toffoli, que tem causado aí um... Não, essa foi... Então esse é um ponto que eu trago à mesa. Aí o Supremo tu critica, né? Não, eu não tô criticando, pelo contrário. Eu acho que o ministro Toffoli... O problema é que a decisão... certo. Eu acho que tá. A decisão dele tá tisnada porque foi dada ao pedido do filho do Bolsonaro, então fica toda a esquerda tisnada. Mas o que eu digo é o seguinte, se tu fores olhar bem a decisão... Deixa eu falar. Se tu fores olhar a decisão, ele não tira poder nenhum do COAF. Nenhum. O que ele não permite é que isto seja repassada, os detalhes da conta bancária, ao Ministério Público. Por que o Ministério Público não merece confiança? Não pode. Não pode, tem que ser pela justiça. O COAF, quando percebe alguma irregularidade em transações de qualquer ordem, comunica à autoridade. Ele comunica à autoridade. Quem é a autoridade no caso? A autoridade é o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, qualquer outra. Aí, o Ministério Público ou a Polícia requerem ao Judiciário a autorização para a devassa Uma agilidade fiscal. impressionante. Não. A justiça está muito ágil, Mas é tu por não isso. pode deixar... Isso aí é constitucional, é assegurado constitucionalmente o sigilo bancário e fiscal. Que isso? Agora o Ministério Público vai chegar e abrir a tua conta? Todos os outros anteriores foram... Mas é uma conta dentro todos os do outros tribunal. anteriores, inclusive ele, desconheciam esta exigência constitucional. Mas, vem cá, eles dizem que está acabando com a investigação, não está acabando. Enquanto se investigou Não toda tá- a Lava Jato, não tá toda a acabando Lava com a Jato, até investigação. agora, tudo foi possível, agora não pode Não mais. está acabando com a investigação. Eu tenho que entender. Requer para o poder que tem autoridade... Mas por que antes não era feito? Não sei por quê, mas o fato é que a grande verdade é essa. Requer ao juiz, Eu quero requer saber, ao olha, judiciário. eu quero saber quem é o advogado do Flávio Bolsonaro. Esse cara é um gênio. Quem tem a ganhar com isso? Não, ninguém ganha. Quem tem a ganhar é cidadania. Quem tem a ganhar é cidadania, porque isso tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Não pode o promotor chegar e abrir uma conta qualquer. Tomara que isso não seja para compensar uma coisa daqui a pouco, pro outro lado. Não, tomara. isso é garantia. Isso é garantia Tomara do que isso cidadão. não seja para dar um equilíbrio para uma outra decisão. Isso é direito assegurado constitucionalmente, sigilo bancário e fiscal. Eu acho... Tem que abrir com ordem judicial. Olha que o Dilon Camilo disse que tá te assistindo e tá achando que hoje tu tá deixando os Bem convidados exemplo. falar. Que é raro. Então vou abrir pro... Que é raro ele. Já que abriu pro Dilon, vamos abrir pro Carlos Chagas. Paulo, este programa se eleva e nos enleva com a participação desta verdadeira entidade chamada Luiz Coronel. É uma entidade, é verdade. Que junção, humor e cultura. Parabéns, Carlos Chagas. Como dizem na Itália, questo é um personaggio de La città. La città. Bom, tem cara... Bom, Paulo Sérgio, parabéns. Esse grupo é um verdadeiro show. Olha aí, tá vendo? É verdade. Pode falar. Não, quero te interromper. Alô, Sérgio, Paulo Sérgio, meu conterrâneo. Abraços, meu galo, tudo bem? Poxa, olha aqui, tá vendo? Ainda bem que ele conhece as coisas. Olha. Falar em galo, tem uma frase maravilhosa, viu, Paulo? Tem uma frase maravilhosa da Clarice Lispector. Eu tenho uma imensa piedade do galo. Passa a vida inteira faturando as galinhas e não encontra um grande amor, né? Você ia falar, Leonardo? Eu ia falar dentro das polêmicas em relação a essa provocação que o nosso querido Genaro fez. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e eu já fiz essa crítica inclusive aqui no programa, eu acho que a Constituição de 88 ela foi garantista demais em alguns aspectos. Pode ser. E um pouco dos problemas de segurança pública que nós vivemos hoje, eu acho que partem daí. O que nós temos que cuidar é que está havendo algum ajuste, de alguma forma,
Hoje a gente vê um Estado um pouco mais combativo, policialesco, nesse sentido. Não pode desbordar para o outro lado, porque eu acho que o Genaro tem razão, e eu não estou falando da decisão do Toffoli, porque eu não li essa decisão, eu só acompanhei a notícia pela mídia, mas eu acho que tem que haver esse cuidado, porque tem determinadas garantias que são da cidadania, da sociedade, e contra o Estado. Porque o Estado, ele assim como ele age para o bem, o Estado age para o mal. Aliás, nós demos exemplos aqui no início do programa. Nazismo, fascismo. A Constituição veio para proteger o cidadão contra o Estado. Exato. Esse é o propósito do regime constitucional. A Constituição é protetiva, para proteger o Estado, o cidadão contra o Estado. Então, se a Constituição diz que o sigilo bancário e fiscal só pode ser aberto por ordem judicial, você não pode deixar... O bacana que passou esses anos todos, depois de 88, só agora isso foi descoberto. Mas, olha aqui, eu vou repetir uma frase que é dos latinos, mas, olha, que vem de Justiniano. Abusos não tole usum. Barbaridade. Se eles abusaram... Belíssimo, constitucionalistas nós temos. Dois erros não são um acerto. Se eles abusaram lá atrás disso, eles não podem seguir abusando. Não tole o uso. Gostaria de pedir uma gentileza, que é um assunto relevante, que vai ajudar milhões de pessoas. Tem um projeto na Câmara Federal que falta ser aprovado, a Lei 7.082/2017. Seguridade Social e Família. Se for aprovado, a Anvisa libera os remédios para pesquisa de imunoterapia para a cura de câncer de milhões de pessoas. Amém. Ninguém aprova um projeto tão importante com a bancada de gaúchos que temos lá. É importante eles ajudar. Obrigado, Paulo. Luta por nós doentes dessa doença tão triste que mata todos os dias e que as pessoas não têm condições financeiras de atacar. Através do Pampa Debates, pede para o prefeito da cidade de Juí também fazer um bicicletário. Lá não tem bicicletário, tem uma enorme praça e andar de bicicleta seria muito importante. É uma crítica construtiva. Está dizendo aqui, ele não botou o nome? Deixa eu ver aqui. Tem o direito de não botar. É uma circunstância especial. Quem está pedindo é a Elaine Machado. Então, essas questões aí medicamentosas, isso aí tem muito da burocracia que emperra a ação do Estado. A Anvisa não decide, quer dizer, isso aí era um caso da Anvisa decidir, não precisava lei. A Anvisa poderia autorizar. Não decide. Aliás, Estou mandando algumas decisões aqui do tribunal, viu? Não tenho tempo para ler. E a propósito... pedindo para te entender essas decisões aí. O Milton Cardoso está assistindo de novo. Um abração para o Milton Cardoso. Grande audiência no Rádio Gaúcho. O Rogério Bertelli e o Moisés Antunes também estão mandando. Eles mandam um para lá e mandam aqui. E o nosso Cairoli aqui é 1000 pelo Brasil. O Moisés Antunes disse que você está certo em relação ao IPTU. É meu amigo, mas ele deu a razão para ti. Claro. Tu sabe que tu está errado. Pior é isso. Mas nós temos que ir ao ponto final. Com regime qualidade comprovada. Guarda para o ponto final. Vamos, Gimo. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Genaro. Diga, meu ponto final. Seu ponto final. Meu ponto final. A continência também, ao mesmo tempo? Não, continência depois. Meu ponto final é a encruzilhada. A minha terra dos 170 anos. Uma saudação a todos os encruzilhadenses. Aliás, hoje nós temos uma confraternização num restaurante aqui, que é da Confraria Encruzilhadense, que reúne os desgarrados. Vai reunir todos os encruzilhadenses ali no Naval, viu? Reúne os desgarrados. Viu, Idenir? Está reunindo todo o pessoal de encruzilhada no Naval para comemoração. Não, um pouco maior que o Naval. Os encruzilhadenses vão reunir hoje os desgarrados de encruzilhada para festejar os 170 anos da cidade. Onde é que vai ser, afinal? Na Via Imperatória. Então todos os encruzilhadenses estão... Os encruzilhadenses estão convocados, os desgarrados estão todos lá. E quem quer dar um abraço, pode ir também? Tá... Claro, cada um, também. Luiz Coronel, seu ponto final. Eu quero fazer elogio à declaração do general Antônio Hamilton Mourão, respondendo: sou contra a tortura em qualquer circunstância. A tortura avilta a dignidade humana, porque pega alguém preso, sem defesa, e usa de poderes inexistentes para arrancar verdade, seja aqui preso. A declaração do Mourão, para mim, me caiu muito bem. Em seguida, passei os parabéns para ele. Onde que foi? No Bial? Que foi no Bial. Sou peremptoriamente contra a tortura, em qualquer circunstância. Torquemada também era contra. Não.
Queimada não. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, seu ponto final. Não, eu queria, dentro daquele espaçozinho que nós temos, alguns telespectadores que estavam aqui... Vai ter um momento hoje poético também? Não, o momento poético hoje não precisa. Uma canção do amigo, mas eu queria mandar um abraço especial para a Adriana Wierzinski, que está aqui o tempo todo conosco aqui. A Simone Sabim, lá de Canoas, fazendo um trabalho político muito bonito. E um beijo para a dona Sandra Cristina. Que sempre, olha o sorriso dele. Ainda mais no final de semana. Olha o sorriso. Final de semana é o dia? Final de semana é o dia? Como eu estou com a munição molhada, eu que estou com munição molhada, batendo em retirada, eu não dou palpite. Edenir, seu ponto final, Edenir. Olha, o que aconteceu aqui em Porto Alegre está acontecendo no Rio Grande do Sul neste inverno tem que ser destacado. Sempre se fazia lançamento da campanha do agasalho quase no mês de agosto. E desta vez, tanto o Estado quanto o município anteciparam, e é assim que tem que ser feito. Se antecipou e quando chegou o frio, os agasalhos já estavam prontos para serem distribuídos, minimizando a dor que muita gente tem. A gente estava falando no início que tem pouca gente que passa fome, mas tem muita gente que passa frio. Sim. É impressionante o que tem de gente com pouca roupa durante o inverno. Então eu queria elogiar a quem teve. Há muito tempo nós estávamos pedindo isso, para fazer a campanha do agasalho na saída do verão, quando as pessoas vão pensar, o que eu vou comprar para esse inverno? Pegar aquelas roupas que são boas e fazer a doação dessas, que elas sirvam para as pessoas. Na verdade, é roupas e calçados. Agora é ponto final, tio. Roupas... Por que não te cala, de novo? Roupas e calçados. Isto foi o rei que disse ao Chaves. Não, Chaves. De fato, o COAF envia movimentações suspeitas para a Polícia Federal e ao Ministério Público, que tem o dever de requerer autorização para o Judiciário para devastar as ditas movimentações suspeitas. Isso. Da forma feita a supressão de distância. Na verdade, a discussão sobre o porquê foram beneficiados investigados, além de determinado garoto da República. Fosse só ele, que inclusive era contra o foro privilegiado, estaria tudo certo. Mas lá no íntimo, o brigadeiro da bancada está aplaudindo a decisão do Dias Toffoli, que ele era tão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio de Santa Rosa. Seu ponto final, Leonardo. Meu ponto final, Paulo, é a propósito deste tema que o brigadeiro Dias levantou, eu quero fazer referência a esses episódios lamentáveis que têm acontecido com mortes de policiais aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos essa semana um policial civil, 56 anos, que foi assassinado com um tiro de 12, uma calibre 12, e este policial estava numa ação de combate ao abigeato, a partir de uma força-tarefa da Polícia Civil e da Brigada Militar, e eu tive a oportunidade, estou fazendo esse relato, porque eu tive a oportunidade agora na FenaSul, nós realizamos um seminário pela FEBRAC, que abordou especificamente esse tema do abigeato. Recebemos lá no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio o delegado André da DECRAB de Bagé, que faz um trabalho brilhante, juntamente com o inspetor Patrício, ambos da Polícia Civil. E estes homens, a partir da DECRAB de Bagé, têm feito ações em todo o estado do Rio Grande do Sul e, lamentavelmente, numa destas ações aqui em Montenegro, este policial foi atingido e foi ferido mortalmente com um tiro de 12. Eu acho que nós precisamos pensar, brigadeiro, e eu até fazia essa reflexão quando vim aqui para o programa, querido Sequim. Será que já existe algum projeto de lei tramitando que amplie penas para homicídios de policiais em serviço? Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, bandido não tem medo de atirar no policial. Não tem medo. Exatamente isso. É porque é um conjunto, Lamáquia. É a lei frouxa, é essa mentalidade de que... Está no ponto final, depois. Ok, já... vai fazer interferência no ponto final do doutor. Mas é um prazer. O meu ponto final ficou na vírgula, também. Não, mas que vírgula longa tua, tio. Pô, aqui é o seguinte, abriu espaço. Mas era isso, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque... E outro aspecto, Paulo, eu estou falando aqui pela grande audiência que tem o teu programa, a opinião que o teu programa forma, porque eu acho que esse tema tem que ser debatido no Rio Grande do Sul.
Nós não podemos aceitar no Rio Grande do Sul que policiais comecem a ser assassinados. Senão, nós vamos virar o Rio de Janeiro, que já ninguém mais se indigna porque morrem 150, 200 policiais por ano. A minha tese era a mesma do Bolsonaro antes de assumir a presidência da República, que me encantou, entre as coisas que me encantou, era algumas questões relacionadas à intolerância, né? Mas mudou, tem direito. Agora, essa questão... Só um minutinho. Obrigado, Paulo Sérgio. Fiquei muito feliz em ouvir a minha súplica, Dona Elaine Machado mandando aqui. Nós estamos sempre defendendo as boas causas. Aguarda a tua continência, Luiz Coronel. Pois não. Eu sei que tu é coronel, mas ele é brigadeiro. Ele é superior. Brigadeiro. Submeto ao poder hierárquico. Brigadeiro Dias, sua continência. A minha continência, pela coerência do assunto que eu coloquei à mesa, é o seguinte: a continência a todos os amigos da Polícia Civil. Faço como fiz a manifestação na pessoa da nossa delegada Nadine Flor, certo, Nadine? A você e aos todos os nossos amigos policiais civis do estado do Rio Grande do Sul. Boa continência, parabéns. Agora, Luiz Coronel. O Vinícius dizia que a amizade é um sentimento mais profundo que o amor, porque é mais constante e não exige muito. Dia 20 é o dia do amigo. Quando eu digo a palavra amigo, minha alma abre os postigos. Amigo é um código sem artigos. Amigo não vem para a colheita, vem plantar o trigo. E a sua presença é doce como os fios. O mundo não pode te magoar, pois tens um amigo. E o seu abraço é um abrigo. Muito bem. Dia do amigo, dia 20. É por isso que eu estou contigo. Por dia da mensagem. Genaro, sua continência. Eu já falei do Encruzilhada, ia bater continência para minha terrinha, mas vou bater continência para os policiais civis e militares do estado do Rio Grande do Sul, que estão sendo agora vitimados por uma sucessão de mortes aí. Isso resulta de duas coisas. Primeiro, o desaparelhamento da polícia com relação a equipamentos, que em contraponto com a bandidagem não dá nem para comparar, e depois a impunidade. Quer dizer, enquanto nós não tivermos, se o pessoal botar... Porque eles não têm medo, eles não respeitam a autoridade, eles não respeitam o Estado como poder de coerção. Então eles sabem que matar um policial como matar qualquer outro é a mesma coisa, vão ser a impunidade campeia. Isso não é continência, já é uma... Está passando em revista a tropa mas eu estou toda. batendo continência para eles. Está passando em revista a tropa. E nós olhando ele passando em revista. Sim, com banda de música. E deveria ser aqui em seu ponto final. Com o hino nacional, Brasil, Pátria Amada. É a continência agora. Eu vou bater continência pro Cairoli. E vou dizer por quê. Não só porque ele acompanha sempre o programa, mas porque ele foi... com saudades dele aqui no programa. Ele foi um artífice importante nesse programa de recuperação fiscal que o Estado do Rio Grande do Sul vai assinar. Ele foi incansável. Muitas viagens ele foi a Brasília tratar sobre esse assunto. Então, Cairoli, a minha continência por esse trabalho e pela lealdade como vice-governador. Tu tá querendo cantar ele pro PMDB, pelo que eu tô vendo. O Cairoli fica muito bem. Puxa-saquismo com o Cairoli. O Cairoli, qualquer partido. do PT. Qualquer partido sério ele fica bem. Podia ser um bom candidato a prefeito, não podia? Podia, é um grande candidato. É um grande candidato. Leonardo Lamacchia, sua continência. Eu quero bater continência para o aniversariante da semana, esta figura notável que divide a mesa conosco, o Luiz Coronel, que ele merece todo o nosso carinho. Aniversariamente. E meu colega de aniversário de mês, né? De mês, né? Aliás, aquela tua festa, 1.500 pessoas. Que espetacular, né? Eu fiquei no 1501. Olha aqui, ó, o Idenir não saiu nem de casa. Não, foi surpresa a festa. Surpresa. Foi o Idenir não saiu de casa. Pô, eu não vou sair de casa, vão olhar para mim, você é um chinelão, não foi convidado para a festa do Lamacchia. Não foi. Ficou em casa. Uma bela continência aí, Leonardo. Paulo Sérgio, programa didático, abraços para ti, especial para o Genaro, Brigadeiro Dias e Leonardo. Extensivo ao Coronel e ao Sequim, Alex Custódio. Também. Grande amigo. doutor Alex. Grande magistrado. Grande querido figura. Amigo, competente magistrado. Figura humana, é um extraordinário. E colorado. O único defeito dele. Mas o resto é uma grande figura. Um abraço, Custódio. Abraço, Custódio. Olha aqui, Brigadeiro, manda um beijo para minha esposa Mayra. Ela te ama. Opa. Ok, então um beijo para a Mayra com autorização do...
Lamáquia, Não, de 3 gaúchos, 2 são colorados e um não sabe o que está perdendo. Paulo Sérgio, gostaria de saber a opinião da bancada sobre a PEC 108, apresentada pelo ministro Paulo Guedes, a qual discute a natureza jurídica dos conselhos de classe e a desobrigação de filiação aos conselhos. Lamentável. Isso aí é uma coisa muito complicada. Que vai desestruturar todas as profissões. Já voltou atrás na OAB e no Vai desestruturar todas as profissões que estão minimamente organizadas nesses conselhos regionais e federais. Boa tarde, Paulo Sérgio. Pergunta o Idenir, que quando era secretário abandonou a sede da SMIC aqui na entrada do túnel. Não é verdade. Eu fiquei naquela sede durante todo o meu tempo e mais 2 secretários. Então quem foi que abandonou? Foi no governo... Não sei se foi no governo passado, não quero fazer injustiça. Eu acho que é mais antigo. Foi no governo passado, sim. Eu não sei quem Qual era o governo? O governo passado do Fortunati. No Fogaça era tu. Não, eu fui secretário no governo Fogaça e aquela sede era ocupada para fazer um comitê político do PT. Lá tinha gente toda grande. Boa noite, Cristina de Pelotas. Este governo brasileiro precisa buscar alternativas para acabar com o desemprego. Isso. Prioridade. Prioridade. Educação antes de tudo. Aniversariando hoje o Flávio Portinho Cirângelo. O Flávio. Grande figura, Grande juíza abraço. federal Ana Paula de Bortoli, a Andréa Galvão Stumpf, a Rosane Valal, nossa colega publicitária, a Márcia Brandão, o Oreno Ardêmio Reinach, do Banco do Brasil, ex-Banco do Brasil, está lá por Lajeado agora. O Luiz Schenkel, o Ricardo Adames, presidente da SABA, grande amiga da figura, meu ex-ponto esquerda. Foi o maior goleador que a praia já viu, futebol de praia, foi o Ricardo Adames. Camisa 11. E o Otávio Rojas. Ponto esquerda, camisa 11. O Ricardo, sim. Companheiro do Luiz Coronel, aqui, o Otávio Rojas. Professor. E não sei se é RP do Inter ainda, enfim, ele continua na direção. O Otávio, foi meu professor, Otávio, de biologia. É mesmo. No Colégio das Dores. Sim, é do Inter, né? Olha a outra lá. É do Inter. Falando Inter, ela... Derrete toda. Quero ver aquela briga que deu no vestiário do Inter, coisa de louco. Muito obrigado a todos. Vem aí o Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, comando da Vera, Armando do interior dos nossos colegas. E aí nós voltaremos na segunda-feira com mais debates, com mais atrações e com mais estrelas do Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.